Você muito provavelmente já ouviu falar no diabetes gestacional, mas você sabe os segredos escondidos por trás do diabetes gestacional? Nesse vídeo aqui eu vou te contar o que ninguém nunca te falou sobre o diabetes gestacional. Fica comigo até o final desse vídeo para descobrir tudo sobre esse assunto. Fica aí comigo e bora lá! Fala pessoal, tranquilo? Thiago Taon. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Hoje, pessoal, como vocês viram no título e na thumb, nós vamos falar sobre o que ninguém nunca te contou sobre o diabetes gestacional. Você sabe o que é diabetes gestacional? Você sabe como evitar? Nesse vídeo aqui eu vou te falar tudo sobre isso. Vou te falar o que é, como evitar e vou te revelar alguns segredos e vou te falar o que ninguém nunca te contou sobre o diabetes gestacional. Este é um vídeo aqui inédito, então eu te aconselho a ficar até o final porque é muito bacana e os segredos que eu preparei, os tópicos que eu preparei estão muito bacanas e eu tenho certeza que você vai gostar. Pessoal, antes de a gente começar, eu tenho um convite para fazer para você. Você quer entrar pro meu grupo VIP do WhatsApp e receber dicas exclusivas e conteúdos adicionais sobre emagrecimento e vida saudável? Eu vou deixar aqui embaixo, no segundo link de descrição, um acesso gratuito ao meu grupo VIP. É só você clicar e entrar no grupo, vale muito a pena. E lá só tem pessoas focadas em emagrecer, assim como você. Então vai ser muito bacana você entrar no grupo e receber dicas exclusivas. Então clica no segundo link de inscrição e bora começar. Galera, vamos conhecer rapidamente o que é esse tal diabetes gestacional. Então pessoal, o diabetes gestacional é caracterizado pelo aumento dos níveis de glicose no sangue durante a gravidez. É basicamente isso, mas continuando aqui então. Os diabetes gestacional podem trazer complicações à saúde da mulher e do bebê. Entre seus desdobramentos estão prejuízos aos rins e a hipertensão. A diabetes gestacional geralmente se desenvolve perto do terceiro trimestre de gravidez, devido a uma resistência à insulina provocada pelos hormônios da gestação. Este tipo de diabetes normalmente desaparece depois do parto e raramente gera sintomas, embora em alguns casos possa surgir visão turva e muita sede. Então esses são alguns sintomas que podem acarretar após o parto. O seu tratamento deve ser iniciado ainda durante a gestação, com uma dieta adequada ou com o uso de remédios, como hipoglicemiantes orais ou insulina, dependendo dos valores de açúcar no seu sangue. Mas eu te aconselho a optar sempre por uma alimentação mais equilibrada, porque é sempre o melhor caminho. A diabetes gestacional quase sempre tem cura após o parto. No entanto, é importante seguir corretamente o tratamento proposto pelo médico, já que existe um risco elevado que pode se desenvolver diabetes mellitus tipo 2 em cerca de 10 a 20 anos e também de sofrer com a diabetes gestacional numa outra gravidez. Então é muito importante que você cuide da sua alimentação, principalmente durante a gravidez. Não só durante a gravidez também, é muito importante a gente ter uma alimentação saudável. Mas se você que é mãe e está grávida, é importante você ter uma alimentação saudável e você sempre consultar o seu médico ou nutricionista para que você não corra o risco de ter uma diabetes gestacional. Então, continuando aqui então pessoal, antes de irmos para os segredos, vamos ver o que causa a diabetes gestacional. Então pessoal, agora eu vou te falar as causas. O que causa diabetes gestacional? Vamos descobrir agora. Pessoal, é o seguinte então, a primeira coisa que a gente tem que pensar é isso aqui. A diabetes gestacional acontece na maioria dos casos no terceiro trimestre de gestação e está principalmente relacionado com a resistência à insulina, que é desenvolvido como consequência do aumento da concentração dos hormônios relacionados com a gravidez, como a gente já falou isso na introdução. Então continuando, isso porque no terceiro trimestre de gravidez há aumento das demandas nutricionais, de forma que a mãe passa a comer mais carboidratos para fornecer quantidades ideais de glicose adequadas para o bebê, havendo ao mesmo tempo regulação na glicemia pela insulina. No entanto, devido aos hormônios da gravidez, a produção de insulina pelo pâncreas pode ficar suprimida, de forma que esse órgão não é capaz de aumentar os níveis de insulina produzidos, o que faz com que exista maior quantidade de açúcar no sangue, resultando possivelmente numa diabetes gestacional, resultando no desenvolvimento da diabetes, como eu já disse. Essa situação é mais frequente de acontecer em mulheres que têm mais de 35 anos, que possuem sobrepeso ou obesidade, têm acúmulo de gordura na região abdominal, possuem baixa estatura ou são portadoras de síndrome do ovário policístico. Mas é claro que poucas pessoas têm diabetes gestacional, poucas mulheres, melhor dizendo, têm diabetes gestacional. Isso é claro que é uma situação hipotética, mas que você deve ter cuidado e não pode de maneira alguma descartar essa possibilidade. Você, mamãe
você mulher esteja bem atenta à sua alimentação durante a gestação. Então pessoal, agora chegamos então, daqui pra frente eu vou te falar os segredos. Veja o que ninguém nunca te falou sobre o diabetes gestacional. Então pessoal, agora eu vou falar os segredos que eu prometi pra vocês, que ninguém nunca te contou sobre diabetes gestacional. Pessoal, falando sério, eu não vi ninguém aqui no YouTube ainda falando sobre isso, então é bem importante você prestar atenção, anota se precisar. Então, começando, vamos lá então, tá pronto? Vou começar então. Pessoal, a barriga cresce, dormir é irresistível, há enjoos, a vontade de urinar aumenta, a gravidez mexe bastante com o corpo da mulher. Isso é claro, né pessoal, isso a gente já sabe. Mas algumas alterações dessas que podem abalar a saúde dela e a do bebê são pra lá de silenciosas, ou seja, não dão sintomas muito claros. É o caso da resistência à insulina. Esse quadro é natural entre as gestantes, porque a placenta pelo qual o feto é alimentado produz substâncias que atrapalham a ação do hormônio, cuja tarefa é permitir que a glicose entre nas células, rendendo-lhes energia. Com a falha, o açúcar fica perambulando pelo corpo da mulher e está armado o palco para o diabetes gestacional. Então você não pode deixar de maneira alguma o seu açúcar sem uma tarefa. Você não pode deixar ele sem lugar para ir, porque senão ele vai ficar zanzando pelo seu corpo, perambulando, por assim dizer, causando então o diabetes gestacional por conta do acúmulo de açúcar. Infelizmente, a condição é um tanto comum. Atualmente, estima-se que acometa 7% das grávidas brasileiras, mas e aí começa o bafafá. Esse número poderá saltar para cerca de 18%, isso porque algumas sociedades médicas estão definindo critérios mais rígidos para flagrar o distúrbio. Ou seja, muita mulher que não preencheria os requisitos para o diabetes gestacional poderá logo mais sair do consultório com esse diagnóstico. Lembra que eu falei um pouquinho antes no vídeo, pessoal, que é muito difícil acontecer o diabetes gestacional? Então, é isso que era o segredo que eu te falo pra vocês, pessoal. Hoje em dia tá muito comum, e esse número, essa porcentagem pode subir muito ao longo do tempo. Você vai descobrir por quê. Vamos continuar então. Então, pessoal, a adoção de medidas mais rigorosas passou a ser discutida depois da publicação de um estudo conhecido como RAPO, em 2010. Nele, 25.505 voluntários de 15 centros hospitalares realizaram o teste de intolerância oral à glicose. O exame detecta o problema entre a 24ª e a 28ª semana de gestação. O trabalho provou que níveis de glicemia levemente mais altos que os normais já geram complicações. Contra o endocrinologista Carlos Antônio Negrato, diretor do Departamento de Diabetes e Gestação da Sociedade Brasileira de Diabetes. Então, esse doutor falou sobre isso, esse especialista falou. Resumindo então, o que o especialista falou pra gente, ele quis dizer o seguinte, que você não pode de maneira alguma deixar o açúcar perambulando pelo seu corpo, ou seja, você tem que ter uma ocupação para esse açúcar, não pode ter excesso de açúcar no seu sangue, isso sim que causa a diabetes gestacional, então muita atenção. Pessoal, antes de continuar aqui, você quer aprender a fazer uma reeducação alimentar? Eu fiz um vídeo completo aqui no meu canal onde eu te ensino a fazer uma reeducação alimentar em 5 passos muito simples. Clique em algum link aqui na descrição para assistir o vídeo ou aqui nos cards para você assistir o vídeo completo e aprender a fazer uma reeducação alimentar em 5 passos muito simples. Eu tenho certeza que você vai conseguir. Então clique nos cards ou no link de descrição. Continuando então, pessoal, esses achados motivaram a formação da Associação Internacional de Grupos de Estudo de Diabetes e Gravidez. O intuito era estabelecer novos critérios de identificação do quadro para serem usados no mundo todo. Ficou acordado, por exemplo, que se o teste de glicemia em jejum for igual ou superior a 92 mg DL, é um sinal de diabetes na gestação. Antes, admitia-se o valor igual ou maior que 95 mg. Caiu um pouco, mas esses 3 mg já fazem uma baita diferença, afirma Negrato, o especialista. Entre os problemas típicos de condição estão hipertensão na mãe, necessidade de cesárea, desenvolvimento exagerado do feto por absorver muito açúcar, ele nasce com mais de 4 quilos, pessoal, então é bem interessante, e parto prematuro. E esses são só os perrengues imediatos, então iniciais, né? Depois pode acarretar em coisas bem mais complicadas. A possibilidade de repercussões sérias lá na frente também. Pesquisas apontam que 8 anos após o parto, mais de 60% das mulheres que tiveram diabetes gestacional acabam desenvolvendo a doença para valer. Então, pessoal, tem que ter muito cuidado quanto ao diabetes gestacional antes e depois também do parto. E não só quem está grávida, uma mulher que vai ter um filho. Todos nós devemos cuidar do nosso diabetes, é uma doença muito séria. Pessoal, não se esqueça de me seguir no Instagram, o link tá aqui na descrição, lá tem muito conteúdo bacana sobre emagrecimento. Inclusive, ontem eu abri uma caixa de perguntas só pra gente conversar sobre coisas aleatórias, pessoal. Então, eu abri uma caixa de perguntas pra gente conversar
de boa lá. E tô gostando da pergunta de vocês, a gente tá conversando bastante. Então, pessoal, o link tá na descrição, lá tem muito conteúdo bacana e dicas diárias. Aconselho você me seguir, vale muito a pena. Então, link na descrição, segue lá, tamo junto. Pessoal, agora eu vou fazer uma pergunta pra você. Você já pensou em emagrecer de uma forma natural e segura, sem precisar passar fome, sem dietas mirabolantes, só com a simples mudança de hábitos alimentares? Se você tiver interesse em emagrecer, eu vou deixar aqui embaixo no primeiro link de inscrição um e-book, livro online em formato de PDF que se chama Emagrecer Permanente. Ele vai te ensinar o passo a passo do zero, do absoluto zero, a perder até 10 quilos em 30 dias sem precisar passar fome, sem até fazer exercício se você não quiser. É só você comer e se alimentar melhor. Vai te ensinar um novo método e um método revolucionário de emagrecimento. Então clique no primeiro inscrição e adquira já. Adquirindo hoje você leva 2 bônus totalmente de graça e um mega desconto, além de uma garantia de 7 dias, na qual se em 7 dias você não gostar ou achar que não funciona pra você, basta mandar um e-mail que todo esse dinheiro volta pro seu bolso. Clique no primeiro inscrição, não perde tempo, bora mudar de vida, vem ser saudável. Pessoal, obrigado por assistir mais um vídeo, tamo junto, se inscreve no canal pra você aprender a emagrecer do jeito certo, aprender a ser a pessoa mais saudável e feliz. Deixa o like pro YouTube entender que esse é um vídeo bacana e recomendar para mais pessoas. Compartilhe esse vídeo com seus amigos e ative o sininho para você receber as notificações de vídeos nossos aqui do canal. Não se esqueça, temos vídeos das terças, quintas e sábados aqui no canal. Obrigado, tamo junto, Thiago saindo, falou!